Nos últimos vídeos, nós mergulhamos fundo na verdadeira história de Zeus. Não o deus imbatível dos livros escolares, mas o estrategista, o manipulador. O rei que perdeu o olho do mundo para enxergar o poder que não podia controlar. Mas hoje vamos mais fundo. Porque existe uma força que Zeus não comanda. Uma presença que não se curva diante de trovões. Antes dos deuses, antes dos titãs, antes do próprio tempo, havia ela. Invisível, silenciosa e inevitável. Ela não reina, ela impõe. Quando o universo ainda era apenas um ovo fechado no escuro, ela o envolvia como uma serpente, apertando, comprimindo, até que a existência explodisse. Os gregos a chamavam de Ananke, a necessidade. Mas ela não era uma deusa no sentido comum. Ela era a própria estrutura que os deuses jamais poderiam quebrar. O raio de Zeus só podia cair porque ela permitia que o destino seguisse seu curso. E talvez seja por isso que você nunca ouviu falar dela, porque ela não quer ser lembrada. Ela quer ser obedecida. Se você acha que já entendeu o poder no Olimpo, fica comigo até o fim, porque hoje você vai conhecer aquela que até os deuses temem em silêncio. Zeus sempre foi vendido como o ápice, o trovão, o trono, o poder. Mas todo poder que precisa ser exibido é inseguro. Ele reinava no Olimpo, sim, mas o Olimpo era uma fração, um andar elevado dentro de uma construção muito mais antiga e muito mais escura. Zeus não criou o mundo, ele apenas o herdou. E como todo herdeiro, passou a acreditar que aquilo era seu por direito. Mas o direito na mitologia grega nunca veio sem um preço. Zeus destronou o pai, venceu a geração dos titãs. Dividiu o mundo com Hades e Poseidon, instaurou a ordem dos deuses celestes. Mas essa ordem era um acordo frágil, e por trás dele havia um pacto mais antigo, um que nem ele poderia romper. Em diversos mitos, Zeus é enganado, é traído, é manipulado por mortais, ninfas, monstros e até outros deuses. Mas há algo pior. Há momentos em que ele sente medo. Medo de algo que está além da força, além da astúcia, além da própria divindade. Os próprios textos antigos revelam isso. Ele teme os juramentos feitos ao Estige, evita desafiar os decretos das Moiras e, acima de tudo, ele respeita uma força que jamais ousa desafiar: a necessidade. Porque em um mundo mitológico onde tudo pode ser contestado, a necessidade é a única que não pode ser negada. Os romanos a chamariam de necessitas, os gregos de Ananke. Mas ela não era adorada com templos, ela não recebia sacrifícios, porque ela não negociava. Zeus podia lançar raios, mas Ananke era o motivo pelo qual havia um céu onde o raio pudesse cair. E é exatamente por isso que Zeus, apesar de sua posição no panteão, nunca foi o mais poderoso, apenas o mais visível. Antes que existisse o tempo, antes que o caos se abrisse como uma ferida no nada, antes que qualquer nome fosse pronunciado pela boca dos deuses, ela já estava lá. Não surgida, não criada, simplesmente era. Ananke. Os órficos, em seus cantos esquecidos, a descrevem como uma serpente. Não uma cobra comum, mas uma espiral cósmica, ancestral, que envolvia o próprio ovo do universo, junto de Cronos, o tempo, também serpentino. Ambos se entrelaçavam em torno do ovo primordial com uma força tamanha que o universo não nasceu, ele explodiu. Não houve criação, houve pressão, houve inevitabilidade. Dos estilhaços desse ovo cósmico emergem os céus, a terra, o abismo, a luz. Mas nada disso veio por escolha. Nada surgiu por vontade. Tudo foi forçado a existir porque ela impunha que assim fosse. Ananke não era uma deusa com rosto, armas ou amantes. Era um princípio, uma engrenagem secreta da realidade. A verdade crua de que algumas coisas simplesmente devem acontecer, e nenhuma vontade, divina ou humana, pode impedi-las. Ela não rege o tempo, ela o molda.
Ela não segue o destino. Ela o impõe. E essa ideia era tão poderosa, tão incômoda, que mesmo os mitos mais antropomórficos, os mais fantasiosos, nunca retrataram com detalhes. Porque como se desenha o inevitável? Como se explica o que antecede todas as explicações? O que os deuses representavam com tronos, feitiços e guerras, ela carregava com o silêncio. Se Zeus é o relâmpago que rompe o céu, ela era a sombra que já havia decidido que aquele raio cairia. Onde, quando, por quê e com qual consequência. Na cosmogonia órfica, ela não é parte da criação. Ela é o motivo pelo qual a criação não teve alternativa se não acontecer. E talvez, ainda hoje sintamos sua presença. Nos instantes em que tudo parece fora do nosso controle. Nos momentos em que o mundo nos empurra, sem escolha. Nos dias em que o tempo não escorra, ele nos esmaga. E lá no fundo, algo sussurra sem som. Não importa o que faça. Isso precisava acontecer. À medida que os séculos avançavam, os deuses perderam espaço. Vieram os filósofos, vieram os sistemas. Veio a razão. Mas nem ela escapou. Platão, em seu diálogo chamado Timeu, tentou responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade: como o universo nasceu? E sua resposta não envolvia o Olimpo, nem o caos, nem Cronos com sua foice. Ele falou de um demiurgo, uma espécie de mente divina que organiza o mundo, não por vaidade, mas por bondade. Mas o ponto mais perturbador do texto vem quando Platão revela: nem esse demiurgo, com toda a sua inteligência criadora, tinha liberdade absoluta. Ele também estava preso a algo que o antecedia, a uma força que ele não podia controlar. A necessidade. Ananké. A razão divina só podia persuadir Ananké, nunca vencê-la. Isso não é um detalhe, é uma revelação. Mesmo para Platão, o pai do idealismo filosófico ocidental, existia um limite que nem a ideia pura, nem o bem, nem a razão suprema poderiam ultrapassar. Ananké estava acima. E ela não sumiu com o tempo, muito pelo contrário. Séculos depois, já na era do declínio da Grécia Antiga, o último chefe da Academia Platônica, chamado Damácio, resgatou a figura esquecida de Ananké, mas não como mito, como verdade metafísica. Ele a descreveu como uma serpente cósmica que, junto de Cronos, envolvia o ovo do universo e esmagava sua casca até que o real se libertasse. Mas ali o ovo não era literal. Era o símbolo da potencialidade absoluta sendo forçada a assumir forma. Para Damácio, Ananké não era apenas uma ideia, era um motor oculto por trás da necessidade de existir. Um princípio tão poderoso que não precisava ser compreendido, só obedecido. Outro filósofo, Próclo, também se rendeu a ela. Chamou Ananké de a coesão do cosmos, o elo invisível entre tudo que existe. Segundo ele, sem Ananké, não haveria deuses, nem tempo, nem matéria, nem razão, nem sequer pensamento. Porque pensar só é possível se houver ordem, e ordem só existe se houver limite, e todo limite começa em Ananké. Os filósofos não a temiam como os poetas, mas a respeitavam com o mesmo silêncio. Ananké é o que acontece quando até a lógica se ajoelha, quando o discurso se cala, quando o universo diz: isso não pode ser de outro jeito. Se você chegou até aqui, já entendeu uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Os deuses não mandam em tudo. Zeus reina, mas não decide tudo. Nem ele, nem Hades, nem Apolo com seus oráculos, nem as moiras com seus fios. E é aqui que a sombra de Ananké se projeta de forma definitiva.
Porque, segundo as tradições órficas, aquelas mais antigas, mais profundas, mais inquietantes, as moiras, também chamadas de parcas, não nasceram do Olimpo, mas de Ananke. Cloto, que fia o fio da vida. Laqueses, que o mede. Atropos, que o corta. 3 irmãs que nem os deuses ousam desafiar. 3 entidades que determinam o início, o meio e o fim de tudo. Mas quem determinou que os fios deveriam existir? Quem decidiu que algo deveria nascer, crescer, morrer? As moiras são executoras. Ananke é o decreto. Enquanto as moiras caminham pelas trilhas do destino, Ananke define onde as trilhas começam e onde terminam. E é por isso que os próprios deuses se calam diante dela, porque não se pode suplicar aquilo que não ouve, não se pode negociar com o que não tem vontade, não se pode vencer o que não luta, porque já venceu antes mesmo de começar. Essa figura, que muitos hoje nunca ouviram, era descrita pelos antigos com reverência silenciosa. Simônides escreveu: nem os deuses lutam contra Ananke, porque não podem. E essa frase ecoa mais forte que qualquer trovão lançado do Olimpo. Zeus pode rasgar o céu, mas Ananke é o próprio firmamento onde o céu foi costurado. Você pode escolher, mas há algo dentro da escolha que já estava traçado. Há decisões que são ilusão, e há rumos que não podem ser evitados. Não importa se você acredita em destino, livre-arbítrio ou acaso. Todos eles acontecem dentro dela. No fim das contas, Ananke não é lembrada porque é divina. Ela é lembrada porque é inescapável. Porque há momentos na vida e na história em que tudo parece convergir para um ponto, como se o universo inteiro estivesse dizendo: você pode gritar, mas isso vai acontecer. E talvez, quando isso acontecer, você finalmente entenda que ela nunca foi apenas um mito. Ela sempre foi a estrutura invisível que sustenta todos eles.